E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Seja bem-vindo para mais uma aula, seja bem-vindo para mais um trade. Para quem não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui nós aprendemos sobre análise gráfica, aprendemos como operar os gráficos. Independente do ativo, independente do mercado, nós conseguimos entender o que o gráfico está fazendo, saber o que o gráfico vai fazer, sabendo interpretar o gráfico para que a gente tome algumas atitudes. Então, você que é novo aqui, já te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar um like, após a aula, deixar o seu comentário. Inclusive, eu tenho aqui inteiramente grátis para vocês um e-book. Hoje mesmo pela manhã, uma pessoa me mandou perguntando se o e-book era grátis. Eu falo todos os vídeos aqui do YouTube, o e-book é grátis. Basta você, se você quiser estudar essas 36 páginas, que são 16 padrões que todo trader tem que saber, você tem que entrar lá no canal do Telegram. Como é que entra no canal do Telegram? Vá no link abaixo ou no banner do canal, que é justamente o Treinamento Hunter, este canal de Telegram. Tem mensagem fixada aqui, vai clicar sobre ela e aqui tem um link para download, tá? O único link para download que tem é do e-book. E aí você baixa os 16 padrões para estudar. Inclusive aqui, o que eu faço aqui? Eu deixo resultados de alunos. Os alunos que me mandam, que postam, que querem que eu mostre seus resultados, como aqui o Rogério. Ó. Bom dia, mestre. Olha mais uma oportunidade aproveitada. Essa foi a primeira do dia, lembrando que a meta é 2-0, ou seja, tenho o dia inteiro para fazer minha operação sem pressa, na tranquilidade. Ou seja, ele começou o domingo agora, ó, 7h18 da manhã, e já tem aqui R$171 de lucro. É isso que é ser um trader, saber o que está fazendo. O Rogério está no caminho correto. Olha aqui o Jair, ó. O Jair mandou um: olá mestre, estou um pouco sumido devido a alguns problemas aqui. Resolvi operar hoje, fazia um tempo que não estudava, aí resolvi dar uma olhada no mercado enquanto revisava algumas aulas do Treinamento Hunter, estudando e fazendo as operações do dia. 15-2. Você percebeu? Perdão. Perdão, pessoal. Percebeu, Jair, aqui, ó, 15-2. Isso que fazia tempo que ele não estudava, foi revisar os modos, fazia tempo que ele não operava. E a corretora é diferente, né? Aqui é uma outra corretora, aqui é uma outra corretora. Então, para você ter ideia, aqui ó, de novo o Rogério mandando resultados, para você ter uma noção que independe de corretora. A questão é o conhecimento técnico. Aqui é a Gisele, ó. Duvido alguém criticar o TC quando conhece análise gráfica. Por hoje deu. A Gisele fazendo suas entradas. Aqui o Rogério de novo mandando recado. Link do treinamento. Olha aqui um aluno falando que ele está em uma outra corretora, né? Apagou os dados aqui para não aparecer. Cadu, testando a corretora aqui com conhecimento, não tem corretora ruim. Treinamento Hunter. Tirei o valor, coloquei, deixei o lucro e ela me deu $30 para ir operando, tá vendo? E assim vai. Isso é conhecimento, ó, 2-1, mantendo dentro da liberdade e da convicção daquilo que você está sabendo. Então eu deixo aqui o resultado dos alunos para você ir acompanhando e aprendendo com eles. Outro recado também, caso você tenha alguma dúvida, queira tirar alguma dúvida, pela mensagem, pelo direct aqui no Instagram também, é só você me seguir aqui no Instagram. Meu Instagram é Cadu Rinaldi, basta você entrar, me seguir, tem um link aqui, este link tem meu WhatsApp aqui, é o mesmo link que tem meu link do treinamento também, então caso você queira saber sobre o treinamento, mandar uma pergunta via WhatsApp, lembrando que está com 60% de desconto, você pode se chegar, você que tem vontade de aprender, parar de perder dinheiro para a corretora, aprender como opera, como analisa os gráficos, como fazer uma análise gráfica no gráfico, como entender o movimento de forma perfeita, para como ali a aluna Gisele disse, ó, quem entende de análise gráfica não precisa ficar preocupado com o OTC ou outros mercados. É só ir lá e fazer o que você sabe, colocar em prática o que está nos estudos, porque não existe um estudo próprio para OTC. Não existe um estudo direcionado apenas para OTC.
Existe o que? Existe estudos onde você vai se aprimorar com o conhecimento que você tem, e aí você vai, através do gráfico que está se formando naquele dia, entender o melhor movimento, a melhor técnica para operar. Como agora. Aqui que agora é domingo, o mercado OTC é fechado, vai abrir daqui 13 horas. O que eu vou fazer? Vou abrir os ativos. Primeiro gráfico que aparece aqui é o USD-CHF. O USD-CHF, gráfico chegou na região, gráfico fazendo movimento, ó. Gráfico chegou aqui, olha como é que esse gráfico está trabalhando. O gráfico está trabalhando em um canal, vejo o canal que o gráfico está fazendo, ó. Vou fechar aqui nesse canal, vejo a região que ele veio buscar aqui, veja a possibilidade de ele continuar o movimento. Deixa só ele descer um pouquinho, agora eu pego ele. Peguei, acho que eu peguei ele um pouco atrasado, né? Ó, ele tocou aqui nessa região, mas acredito que ele ainda vá. Por quê? Porque houve uma falha na tendência aqui, ó. Ele não conseguiu romper esse fundo. Ele não conseguiu romper esse fundo. Então, se ele conseguiu romper, não conseguiu romper aquele fundo, houve uma falha na tendência. Então, o que eu vou fazer? Ó, vou entrar com mais 2 taxas. É assim que eu faço a entrada quando eu faço entradas mais pesadas, com veemência na entrada. Por quê? Porque eu analisei o gráfico, eu estou vendo o gráfico, eu estou vendo o que o gráfico está fazendo. Não é uma entrada simplesmente porque eu acho. Não. Tem um conhecimento técnico por trás. E aí você vai ver o fechamento. Tá lá, ó. Tem entrada perfeita, como eu digo, né? Tem alunos que gostam quando eu digo a entrada perfeita. Ó, preço vindo em canal de tendência, chegou aqui, o que aconteceu? Não continuou o movimento, falha no movimento. Veio aqui e deixou o que? Padrão. Deixou o padrão, o que eu fiz? Entrada. Entrada perfeita. Perfeita, perfeita, perfeita. Isso mostra o que? Conhecimento técnico. Então, quando você tem conhecimento técnico e sabe o que está fazendo, você é capaz de ir lá, entender o gráfico, compreender o movimento. Aqui já aproveitei e fiz 3 entradas em uma só, 3 taxas em uma só. Vamos para um outro ativo. Ó, o USD-CHF, vamos para o EURO-JPY. EURO-JPY, preço fazendo movimentos, preço fazendo movimentação. Uma região que ele poderia vir e me dar uma oportunidade é essa região aqui, mas ele ainda está longe dessa região. Ó. Essa é uma região que eu poderia aguardá-lo chegar aqui para eu trabalhar com tranquilidade, com convicção, que seria essa região. Porém, contudo, todavia, essa tendência aqui, eu já vejo ela um pouco esticada. Então vamos ver o que ela vai aprontar por aí. Então, enquanto isso, o EURO-JPY não tenho nada. Lembrando que nós estamos em OTC. Muita gente tem receio de operar OTC, mas por não ter conhecimento técnico em análise gráfica, conhecimento em análise gráfica salva. Salva de um jeito que você não acredita. Quem conhece sabe o que estou dizendo, né? Você é capaz de operar um suporte e resistência, você é capaz de operar uma tendência, você é capaz de operar movimentos claros, como esse, ó. Desce um pouquinho mais, desce um pouquinho mais. Vontade de pegar esse trade aqui, ó, nessa região. Deixa eu olhar lá atrás, deixa eu ver o que está acontecendo aqui atrás, deixa eu ver isso aqui. Deixa eu traçar essa linha aqui, só para eu ter uma convicção a mais, tá? Vontade de trabalhar e fazer um trade como esse, uma correção. Existe um risco, vou confessar a vocês que aqui existe um risco. Quem está no treinamento sabe o porquê. Agora, o que acontece? Existem oportunidades e oportunidades no gráfico. Eu não entrei aqui onde eu queria ter entrado. Ah, Cadu, e agora? O que aconteceu? Você não entrou, você perdeu a oportunidade. Sim, eu perco a oportunidade, mas não perco o trade. Então vocês têm que saber ler o gráfico, operar o gráfico, ver todas as possibilidades e formas
naquela região de operação para que você não venha cair em erro. O que seria cair em erro? Compreender que o gráfico ele é vivo. Se ele te demonstra uma claridade, uma clareza, um entendimento, uma facilidade de movimento, você vai operar. Mas se ele não te mostra, não tem entrada. Não adianta ficar achando entrada onde não tem, entendeu? Então, deixa GBP para lá. O EURUSDJPY nós já fomos, GBP agora, EURUSD. Vamos lá para o EURUSD. Vamos ver o que o EURUSD está fazendo. Ó, gráfico fazendo um movimento interessantíssimo. Quando eu venho aqui para trás, eu vejo região. Vejo região. Aí eu penso, esse gráfico está esticado demais. Ele pode fazer uma correção aqui? Está muito longe, né? Não tenho nada tão perto. Poder corrigir ele pode, mas não tem nada tão perto. E isso me deixa um pouco sem entusiasmo para fazer uma entrada ali. Vamos para uma outra opção. EURUSD, EURUGBP. EURUGBP, vamos lá ver EURUGBP, ó, gráfico chegando nessa região, gráfico chegando em região. A região boa para eu trabalhar esse gráfico de correção seria aqui, neste movimento aqui, ó. Seria neste fundo. Agora ele está com pressão para chegar até esse movimento. Aí a gente tem que aguardar o preço trabalhar, a gente tem que aguardar o gráfico trabalhar. Ou ele fazer um movimento aqui, um padrão de candle de entrada, ou fazer um padrão de correção. Por enquanto nada ainda. Ó, só porque eu falei, ele está quase chegando lá, ele está quase esticando lá. Se ele viesse um pouquinho mais, eu teria entrado com ele. Olha onde ele veio. Ele deveria vir aqui, ó. Então o preço ainda pode chegar nessa região. Se o preço chegar nessa região, tem uma compra. Aqui eu acho muito arriscado ter comprado ele. Muitas pessoas podem ter comprado operando hoje o OTC nessa região. Eu já não entraria nessa região. Espero o gráfico chegar nessa região. Então, é possível você fazer dinheiro e operar tranquilamente o OTC? É possível. Mas para isso você tem que ter conhecimento técnico. Aprenda a operar o mercado de OTC com conhecimento técnico da análise gráfica. Aí você vai ver que as coisas são diferentes. Você vai ver que você pode entender e aplicar as técnicas de forma mais tranquila. Ó, o gráfico ainda está brigando nessa região, não tem força para continuar. Eu esperaria ele chegar nessa região, ó, ele não chegou ainda, ele não veio na região. Está travado aqui nesse movimento. Não tem convicção desse movimento de fazer uma tendência. Então, vamos aguardar. Vamos para um outro movimento. Você viu que hoje o gráfico ainda está trabalhando com pouca lógica nas movimentações, né? Poucas lógicas nas movimentações. Esse gráfico, por exemplo, aqui já está indo acima. Então, deixa quieto. Áudio JPY. Ó, o SDCHF. Vamos voltar no primeiro ativo que nós fizemos a nossa entrada. O SDCHF. Olha como ele está trabalhando. Não. Estava um pouco complicado ali agora. EUROJPY. Ó, EUROJPY deu uma esticada nessa região. Pronto, eu vou pegar ele ali. Porque ele tem duas opções aqui. Ou ele vem buscar esse topo, ou ele trabalha na correção desse fundo. E eu tenho duas opções. Eu sei que se ele não trabalhar a correção aqui, ele vai buscar lá em cima. Simples. Simples. Então, se eu tomar um loss ali, eu já entendi o que ele fez. Se ele fizer o movimento, eu já entendi o que ele fez. Ó, tá querendo buscar o movimento da entrada. Eu ia entrar com mais uma taxa para garantir, mas preferi não. Vamos aguardar então o movimento. Quando você opera o gráfico, você precisa entender sobre qual é o movimento clássico ou quais são os movimentos que o gráfico pode fazer. Então, dentro das técnicas da análise gráfica, você utiliza, por exemplo, o Price Action, que é a ação do preço na região. Então, aprenda a operar o mercado de OTC com Price Action, que é a ação do preço, está lá na região que você
vai conseguir ser lucrativo no mercado de OTC. Aprenda a operar price action no mercado de OTC para ser lucrativo. Por quê? Eu não falei para você que você poderia fazer tanto uma correção nessa região como nessa região? Sim. O que eu utilizei aqui? Qual era a minha problemática aqui? Primeiro, eu estou a favor de uma tendência. Mas qual era a problemática? Ele já tinha feito fundo duplo. Com esse fundo duplo, que é um W, ele mostra a força de correção no movimento. Eu só entrei aqui nessa correção porque eu vi ele fazendo uma exaustão no movimento. Então, essa exaustão sem eu ter volume aqui embaixo, para mim fica complicado na leitura, muito complicado. Mas o movimento é de exaustão. Se eu tivesse volume aqui, eu teria convicção e certeza que o movimento seria uma exaustão, mas eu não tenho volume. Cadu, então como você entra numa região dessa se você não tem um volume para ter certeza? O OTC não tem volume, então eu não tenho que fazer a confirmação. O máximo que poderia acontecer é ele romper essa região. Olha a análise que eu estou fazendo, hein? Eu estou desenhando para você o que poderia fazer. Ele poderia romper essa região e rompendo essa região, ele faria o quê? A busca acima nesse topo. Entendeu? Simples, tranquilo. Eu saberia que se aqui eu tomei um loss, eu posso buscar aqui. Se no mesmo tempo do candle ele buscasse lá em cima, eu poderia entrar com duas taxas. Bom, eu poderia fazer qualquer movimento. Mas lembrando sempre que eu estou vendo o quê? Os canais de suporte e resistência. Então eu estou vendo aqui, ó, resistência. Eu estou vendo aqui, ó, resistência. Eu estou vendo resistência. Eu estou vendo resistência. Agora aqui eu já estou vendo suporte. E aqui eu estou vendo suporte. Olha como o gráfico está desenhado para mim. Olha como eu consigo entender os movimentos do gráfico dentro das marcações. Olha como o preço se movimenta dentro das marcações que eu faço. Então essa movimentação, essa realidade gráfica que eles nos traz, eu tenho que tomar a atitude da ação do preço, que é o price action. Olha que entrada perfeita. Você acha que se ali não tivesse uma entrada, não fosse realmente uma exaustão do movimento, o preço teria caído dessa forma? Não. Então aprenda como operar OTC utilizando price action em suporte e resistência. Por quê? O price action ele é a ação do preço na região. O suporte e resistência são os pontos de equilíbrio do gráfico. Então todas as vezes que eu tenho um suporte, todas as vezes que eu tenho uma resistência, ou um suporte, uma resistência, agora né, uma resistência ali, esses são pontos de equilíbrio e desequilíbrio do gráfico. Pontos de desequilíbrio porque o preço chega e retorna, chega e retorna, chega e retorna. Quando o preço fica trabalhando travado, ele está equilibrado. Mas quando o preço está em desequilíbrio, eu posso tanto comprar como vender. Eu posso tanto vender como comprar. Porque o gráfico está em desequilíbrio e nós procuramos no gráfico o desequilíbrio do preço para poder comprar e vender. E, por exemplo, em dois movimentos como esse, em Euro JPY e mais o USD-CHF, essa outra entradinha, fazer aí $200 num domingo pela manhã. Praticamente 4-0 em dois movimentos de forma simples, tranquila e perfeita. Lembrando, o que é necessário para você saber operar o mercado de OTC? Você ter conhecimento em análise gráfica. O que é análise gráfica voltada para OTC? Não. Análise gráfica e suas técnicas. Quais são suas técnicas? Escrevi errado aqui, tá? Uma das suas técnicas é o price action. Porque tem muita gente que acha que price action é análise gráfica. Não é. Dentro do price action, você vai estudar a ação do preço. Dentro da ação do preço, você vai encaixar todo o conteúdo de movimentação do preço. Ou seja, você vai entender também como fazer as marcações do preço. Essas marcações são onde? Essas marcações do preço são onde? São feitas em suporte e resistência. Então, conforme você vai entendendo a análise gráfica, vai se aprofundando em análise gráfica, você vai entendendo
que todas as técnicas que nós vamos utilizando no trading, uma é continuidade de outra. Então, análise gráfica e suas técnicas, você vai estudar o Price Action, que é a ação do preço na região. Com isso, o conteúdo de movimento do preço, sabendo fazer as marcações do preço, que nada mais é que o suporte e resistência, que é o ponto de equilíbrio e é o ponto principal de negociação dentro de um gráfico, principalmente para quem está trabalhando opções binárias. Então você pode aprender tudo isso de forma profunda, fazer entradas aqui, ó, como o Cadu acabou de fazer, com tranquilidade, tendo conhecimento técnico. Caso você tenha esse interesse, o treinamento está aí com o preço de pão com manteiga, para você aprender realmente como é que faz. Eu falo preço de pão com manteiga porque é um preço acessível. Então você pode adquirir o treinamento, tem acesso vitalício e tem um suporte direto comigo. Agora, também aqui no YouTube, você que está começando agora, entendendo agora o mercado, eu tenho aulas todos os dias, inúmeros vídeos aqui, onde eu trago super dicas, por exemplo, dicas de price action, dicas de análise gráfica, dicas de como operar suporte e resistência, dicas de como operar o mercado de OTC, dicas de como operar uma tendência. Eu trago todo esse conteúdo vasto aqui de forma gratuita para você também, para você se aprimorar. É lógico que lá no treinamento tem um passo a passo profundo, onde você realmente vai entender todo esse contexto. Tá bom? Hoje é domingo, eu não vou me estender, quero ser rápido, cirúrgico aqui, mostrar para você o que funciona no gráfico, como é que se faz uma análise, como é que se faz uma leitura e o que você precisa estudar para ser assertivo e ser consistente desta forma. A semana está só começando, hoje é um domingo, eu espero que você tenha uma semana maravilhosa. Dicas durante a semana, eu vou trazer super dicas aqui nas aulas. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, vou estar à disposição para te ajudar, colaborar você com seus estudos, tá? E eu te vejo então amanhã numa próxima aula, num próximo trade. Fui!